Olá, começamos mais uma live da nossa série de relacionamentos. A live de hoje é sabendo que a família começa e termina no casal, como se preparar para lidar com o ninho vazio. Você pode não saber o que é esse ninho vazio, o que significa isso, a gente vai falar aqui hoje. Ah, mas será que eu já preciso pensar nisso, mesmo no início do relacionamento? Ah, meus filhos são pequenos. Hoje nós vamos falar sobre isso. Obrigada a todos que estão entrando. César, Isadora, Adriele. Obrigada, Adriele. Olá. Quem tá entrando agora, enquanto a gente vou chamando nossos participantes maravilhosos dessa live, vai mandando para as pessoas. Aqui do lado tem uma setinha, você pode enviar para quem você acha que pode gostar dessa live. E para quem você acha que não vai gostar também, porque pode enviar, que é bom que depois a pessoa vem, olha e aprende um pouco também. Não que eu tenha muito a ensinar, mas as pessoas que vão estar aqui comigo hoje têm demais. Oi, nossa, soltou um babado aqui que eu coloco no meu celular. Vamos ver quem vai chamar primeiro. Mas eu tô te vendo aqui e eu não tenho como eu te chamar. Deixa eu ver quem. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Muita gratidão no meu coração por estar aqui mais uma vez participando, né? E vai ser uma noite, como as outras lives, também muito top. Bora lá. Nossa, meu suporte aqui tá coisado. Vou ter que ficar segurando. Boa noite. Tudo bem, Boa pessoal? noite, seja bem-vindo. Obrigado. Que bom estarmos juntos mais uma live, né? Que Uma meu alegria. tupetinho aqui. Um tupetinho pequeno, Dizendo a Gabi que eu fiquei... discreto como uma risada. Dizendo a Gabi que eu fiquei parecendo uma calopsita. Jota mandou aqui, ó. Boa noite, sogrinha. Beijo, genro. E boa noite, sogro também, Boa papai. noite. É o César e o Jota que estão aí. Deus abençoe vocês. Isso. E a todos vocês que estão participando, uma boa noite. Hoje nós vamos falar sobre como se preparar para lidar com o ninho vazio. Exatamente. Inclusive, a gente está nessa série sobre relacionamento, já acho que essa é a terceira ou quarta live que a gente fala sobre isso, né? Já, né? Quem quiser, as lives estão disponíveis tanto no meu perfil quanto no perfil do meu pai. Pode entrar no feed e... Gente, parece que esse trem aqui não vai filmar, não. Vou ter que segurar na mão. Esse babado aqui, ó, tá vendo? É igual de pôr carro. Escora aí, né? Ele não quer filmar. Escora aí, né? Alguma coisa. Vamos ver, vou ver o que eu faço. Então, primeiramente, vamos falar pra galera aqui o que é isso do ninho vazio, o que é isso e o que significa. O tema da live começa falando assim, que a família, ela começa e termina no casal, né? Eu tava conversando hoje com a minha mãe hoje à tarde e eu falei assim, quem que é a sua família? O que é família? Família é quem mora com você na sua casa. Exatamente. Não é assim, o restante são familiares, né? São os parentes, são os familiares. A partir do momento que você sai e mora ou com o seu cônjuge, sendo casado ou união estável, ali começa a sua família. Ali, então, quando é só o casal, normalmente, né, igual a minha próxima família, a família que eu vou formar, já vai começar 3 pessoas. Vai começar 2, sendo eu e a Manuela. Depois tem o cônjuge, né? Então já vai começar de 3. Mas normalmente começa de 2. E também termina, porque depois os filhos naturalmente vão seguir suas vidas, vão morar sozinhos, ou casar, ou construir a família do jeito que quiser. E fica só o casal de novo. Antes de formar essa família aí,
Aconteceu, então, o primeiro deixar, né? Que deixou o homem, o pai, mãe, e uniu a sua mulher, e ambos ali formou a sua família, né? Aí, a partir dali, Sim. começa, depois que vem os filhos, a gente já começa a ensaiar desde ali, ó, as primeiras preparações, o deixar, né? Vamos deixando devagar esses filhos crescendo, ficando independentes, desde lá do início, né? Sim. Papai, o Kennedy tá Tô te vendo aqui, mandando boa noite, um Kennedy, oi. né? É o Kennedy José Repolho, não é? Eu Isso, não sei, eu é. acho que é. Eu tô achando que é ele. Abraço, Kennedy, Zé, que é o pai dele, Zé Repolho, a mãe, a família abençoada. Muito Ó, o querido. Christian acabou de entrar. Lá de Portugal, ó. É. Nomes importantes. Que coisa boa. Que bom estarmos juntos aqui. Aí, Kennedy, um abraço pro seu pai, para sua mãe, Cione, José. É live internacional. É, coisa boa. Gente, então voltando a falar assim, que tudo. Eu tava falando com a minha mãe hoje. Infelizmente, a gente vive a vida sem se preparar. Geralmente a gente não se prepara para as fases. Ou vai tentar se preparar na hora que o trem já está acontecendo. Eu falei isso nos stories. A gente não tem que aprender a nadar na hora que está afogando só. A gente tem que tentar aprender antes. Ou aprender como é que usa o Extintor. O extintor. extintor na hora do incêndio. Uhum. É por isso que nós estamos aqui hoje, para falar com a galera sobre como se preparar para o ninho vazio. O ninho vazio, o que que é? Explica aí, papai, para o pessoal que não No pegou vazio aqui. o casal, é a casa, é o lar onde os filhos se casaram e foram embora. E os pais ficam agora meio que perdidos, né? Se eu colocar aqui mais embaixo um pouquinho. Ficam perdidos porque os filhos foram-se embora. E aquela síndrome da solidão, de ficar só os dois sozinhos. E acontece quando o casal não se preparou, o relacionamento não amadureceu e não se fortaleceu com os anos. E eles se sentem sozinhos, mesmo estando os dois. Se sentem solitários desde o relacionamento. Aquela sensação de abandono, de solidão, mesmo estando os dois. E isso acontece porque não construiu-se no decorrer dos anos um nível de relacionamento para os dois estarem bem, para os dois desfrutarem esse momento agora de amizade, de tempo livre para os dois. E até eu estava falando também com a sua mãe hoje, eu estava falando assim e quando o casal tem um relacionamento saudável com os filhos, que os filhos não se casam para sair daquela casa, porque tem lugar que é tão tenso, em que os filhos se casam não por amor, mas para sair daquele ambiente. E aí eles vão raramente voltar. Ou às vezes até casa por amor, mas antes da hora. Mas antes da Né? hora. Despreparados, sem algum preparo, por quê? Porque achei uma pessoa boa, então vou sair daqui o mais rápido possível. Esses filhos também talvez demoram a voltar e deixam nos pais o sentimento de ninho vazio. Que uma família saudável, os filhos vão e vão voltar sempre. Eles não vão deixar muito essa sensação, eles vão ter prazer em estar de volta na casa dos pais, né? Então, mas o casal precisa estar bem para, como vocês disseram no começo, a família começa com os dois e termina com os dois. Ela precisa, o casal precisa se preparar para amadurecer o relacionamento, para chegar nesse momento sendo um casal apaixonado, amigo, amante, um casal que desfruta de uma vida em comum, né? Que tem intimidade. Porque uma coisa interessante, assim, triste e lamentável, mas é interessante, que tem muitos casais que depois de 30 anos de casado, de 30 anos dormindo na mesma cama, perderam a intimidade, já não se conhecem mais, já vão vivendo vidas isoladas. Às vezes por quê? Até por uma questão de viver para os filhos. Um casal, ele precisa cuidar dos filhos, mas ele não pode viver para os filhos.
A gente precisa cuidar dos filhos, mas viver um para o outro também. Cultivar isso dentro de um relacionamento, não é? Para que esse casal tenha vida em comum. Senão ele começa a viver para os filhos e depois os filhos vão se embora e eles ficam perdidos. Viver para quem agora? Eu nem conheço essa pessoa que está dormindo do meu lado na cama. Já não sei mais do que ele gosta, já não sei mais o que ele sonha, já não sei mais o que ele pensa. Talvez ele já nem sonha mais, porque se desgastou tanto na caminhada que parou até de sonhar. Estão, às vezes, solitários. São duas pessoas solitárias dormindo na mesma cama. E, em alguns casos, dormindo até em camas separadas. Dormindo, morando só na mesma casa. Sim. E é importante, porque, assim, de qualquer forma, um choque vai ter. Em grau mais elevado ou não, um choque vai ter. Porque, assim, claro, todo deixar dá um sentimento de perca, não é verdade? Mas com certeza. também, se começarmos a preparar isso de antemão, fica mais leve, né? Nós começamos o primeiro deixar com dos nossos filhos, deixar ir, desde lá deles bebê. As primeiras vezes que a gente deixa eles com a vovó, com a titia, com a babá, deixa eles na escola, primeira vez. Na creche, ali lá no início, depois vai os primeiros anos na escola. Ai, o aperto no coração, você sabe de tudo que vai passar e tal, prepara tudo. Não, eu vou ficar meio período sem meu filho, já começa o psicológico a preparar. Mas o primeiro dia é difícil. A primeira semana é difícil, às vezes o filho fica lá chorando, mesmo gostando. Ele fica lá chorando, você sabendo que é o melhor para ele, mas você sente de cá, parece que custa passar a hora de se encontrar de novo. Então, desde lá do início, começam os primeiros deixar ir. Os nossos filhos vão nas primeiras independências deles, né? Nos momentos que a gente coloca já responsabilidade para esses filhos, para a gente não ser a mãe o tempo todo necessária, o pai o tempo todo necessário. Então, você começa a trabalhar esse deixar ir. E enquanto isso, enquanto você vai se desprendendo desses filhos, você vai cultivando também a relação conjugal. Porque toda relação ela tem que ser cultivada. Né? Tanto, porque às vezes, como você falou agora, que às vezes a gente vive para os filhos. E para os filhos é o tempo todo, tipo, vamos um restaurante onde nossos filhos gostam. Vamos fazer uma viagem onde vai ser divertido para eles. Vamos praticar um hobby junto, alguma coisa que agrade os filhos. Está errado? Não está errado. Mas sem esquecer do casal. Porque é necessário. Uma família que cresce junto, uma família que trabalha junto, ele tanto cuida do coletivo quanto do indivíduo também. Né? E nesse indivíduo existe eu e existe nós, casal. Como existe o nós, pai, mãe e filhos. Então, a gente tem que trabalhar todos esses lados aí, para que quando chegar a hora de o segundo, o terceiro ir, o que ficar, algo legal também. Você ia falando? Com certeza. Meu pai ia falando? Sim. Há uma grande diferença em viver para a sua família e viver com a sua família. Exato. Há muitas pessoas que vivem para a família, que vivem para os filhos, e às vezes não vivem com a família, às vezes não vivem com os filhos. Eu me desgasto para a família, mas eu não tenho momentos com a minha família. Então a gente precisa, ao mesmo tempo que vive para os filhos, viver com os filhos. Que vive para a família, viver com a família. Mesmo que a gente trabalha, rala para cuidar dos filhos, mas ter momentos em desfrutar a comunhão, em viver juntos, criar um ambiente de harmonia, de amor, de relacionamento saudável, para que a gente continue crescendo e sendo amigos. A gente desfrutar de amizade no decorrer da vida. E o casal viver um com o outro, para que a gente viva esse ambiente, para que a gente continue se conhecendo, continue falando sobre a gente. Sabe, às vezes, eu já vi pessoas, já conversei com pessoas dizendo que vai viajar só mais a esposa, ele nem quer viajar, ele quer viajar com mais alguém, não quer sair porque é sem graça. Não tem intimidade. Viajar, passar... Não tem intimidade. Então,
Sair para... Eu conheci um casal que era de jeito, ele saía, ele chegava do serviço e ele já tinha falado para ela, vamos arrumar, vamos tomar um lanche, vamos na lanchonete. E ela saía com a filha, eles tinham uma filhazinha. Chegava na lanchonete, ele tinha combinado com os colegas de trabalho dele para ir também para a lanchonete. Chegava lá, ficava 2, 3 caras conversando, rindo e falando sobre o trabalho o tempo todo. E a irmã ficava com a filhinha dela, porque ele não conhecia as outras mulheres. As mulheres que nem conhecem. As mulheres não se conheciam. Os caras marcavam um encontro entre eles e ela se arrumava toda preparadinha, achando que estou saindo com minha família. E o cara nem era com a família, era com os colegas dele e a mulher ia te de colo. E aí, isso é triste, sabe? Porque eles não tinham momentos. Tem gente que não consegue sair para jantar, para tomar um lanche, um casal. E se sair, não tem o que conversar, não tem intimidade. Não faz uma viagem. Ah, vamos para Caldas Novas. Não, mas Caldas Novas só eu e você é sem graça. Nós ficar 2 dias lá, 2 dias, só nós 2 lá, sem graça. Não desenvolveram o prazer, a alegria de estar juntos, a intimidade de compartilhar a vida, de compartilhar um amor, um relacionamento, de ser amigos e amantes ao mesmo tempo. Investimento, né? Eu Investimento. vejo como investimento, investir na relação. A gente investe em tudo na vida. Por que não na relação, que é algo fundamental? Uhum. Porque se investe na criação dos filhos, se investe na harmonia da família, precisa investir nessa intimidade também. Tirar tempos. Aí a senhora falou uma coisa muito importante. A intimidade é uma coisa construída, Exatamente. né? E o tanto que é chato você ficar perto de alguém que você não tem intimidade. Você fazer uma viagem, por exemplo, uma viagem daqui para o Mato Grosso, de ônibus ou de carro, com alguém que você tem intimidade, é ótimo. Você vai conversando daqui lá tantas horas de viagem, você conversa o dia inteiro. E com a pessoa que você tem intimidade, nem o silêncio é ruim. Você ficar calado um do lado do outro não é constrangedor, é de boa, você tem intimidade. Eu costumo dizer que até o fazer nada com quem você tem intimidade é bom, né? Vamos fazer com nada certeza. hoje. Porque o fazer nada... Exatamente. A partir do fazer nada, você começa a coçar. Você começa a encostar, né? Então, assim, quando se tem intimidade, conhece tanto o outro, e o outro tem tanto de você, e você tem tanto do outro em você também, que tem uma conexão que é gostosa, que é muito boa, que bom, que às vezes né? se comunica no olhar, que se comunica, às vezes, por piadas internas, né? É legal, o casal precisa ter isso, ter piadas internas, ter algo mais sarcástico, sabe? Então, assim, e isso é ao longo. Porque aí quando tiver sozinho ter bom humor, né? Oi? Para rir, ter bom humor. Isso! Que aí quando estiverem sozinhos, que esses filhos forem, como se diz? Porque filho, jovem, é alegria, né? Euforia. Aí, por que nós já, depois dos 40 aos 50, nós estamos bem perto, mais 50? Já estamos chegando perto. Isso também. Por que não ter essa euforia dentro da nossa individualidade, essa alegria, esse prazer, né? E se não for construído agora, quando vocês forem, e que pelo jeito não vai demorar muito... O César falou de açaí, o César falou igual aquele cara do Rodrigo Faro, ele gosta. Ele gosta. Eu não sei que imitar igual, o César é imitador, né? Ele colocou ali. Então, assim, mas é o que a Raiz falou, ó. Intimidade. O silêncio perto de alguém que você não conhece é constrangedor, você fica caçando um assunto porque você não sabe nem sobre o que falar. Sim. E tem casais que são assim, quando fica sozinho, não tem o que falar. Eles não se conhecem mais. Né? E tem casais que depois de 30 anos quase não se suportam mais. Que triste isso, né? E aí imagina esse lar onde os filhos foram embora. Eles não têm conexão, eles não têm assunto, eles não têm vida em comum. E aí fica aquela tristeza, aquele lar triste, aquele lugar vazio, à espera de que os filhos voltem. E aí a alegria tá só quando chega alguém. Que ruim isso.
É bom ter alegria quando os filhos voltam, mas é bom ter alegria quando está sozinho também. Sabe? Desenvolver um relacionamento em que os filhos vindo vai ser excelente. Mas eles vivendo a vida, a gente não vai ter aquele desespero de se apegar aos filhos. Eles vão poder seguir a vida tranquilamente, viver a vida deles e ter a casa aberta com alegria no coração quando eles voltarem, né? Eu sempre digo que eu sempre tive vontade das minhas filhas ter saudade de casa quando elas foram embora. Elas se casarem porque valeu a pena, mas elas sentir saudade do lar, do nosso relacionamento, do nosso lar. Elas sentir saudade de voltar aqui. Então elas vão seguir a vida, mas elas vão ter sempre aqui um lugar onde deixou saudade, mas um lugar que vai estar sempre de porta aberta e coração aberto, mas não por uma dependência emocional nossa delas. Eu e a minha esposa, estar bem, para nós vivermos a nossa vida com alegria, desfrutar o nosso momento de nós dois sozinhos de novo, e receber os filhos com alegria sempre que vocês virem, mas não virem porque a gente está cobrando, vocês não vêm, vocês abandonou, a gente ficar naquela dependência emocional. Porque assim do ninho vazio cria essa dependência emocional, né, dos filhos. E é claro que a gente ama os nossos filhos, vai amar sempre, mas a gente vai ficar feliz em ver eles seguindo a vida e sendo bem estruturado também, né? Sim, eu estava falando hoje, a gente conversando sobre esse tema da live, e tem alguns pontos, né? Para se preparar para esse ninho vazio. O primeiro, a gente já está falando aqui desde o início, que é cuidar da intimidade, da conexão, cuidar da relação. Porque uma relação cuidada com os anos é construída uma amizade, é construída a intimidade. Então, com o passar dos anos, isso aí vai ficando forte, a companhia fica boa, ter hobbies em comum. Então, esse é o primeiro ponto. A gente tem muitos casais, principalmente casais com filhos crianças, que se sentem culpados ou se sentem egoístas em tirar um momento, ter lazer, tirar momentos só com o casal, se sentem tipo assim, nossa, eu tô com meus filhos, como que eu vou deixar meus filhos com os avós, ou com a madrinha, ou com a tia, ou com a babá que seja? Quem não tem essa família perto, como é que eu vou pagar uma mulher para ficar na minha casa com meus filhos enquanto eu vou sair com a minha esposa? Como que eu vou fazer isso? O Jota colocou aqui, ó, fofocar sempre. Gente, fofocar é uma coisa que os casais devem fazer. Já vi um cara falando que não tem intimidade maior do que fofocar junto. Exatamente. Então, assim, tem que construir isso, tem que aproveitar para construir hobbies em comum, assuntos, momentos que está juntos serem bons. Mesmo que o momento de vocês juntos seja deitar na cama e assistir uma novela, ou deitar na cama e cada um está no TikTok ou no Instagram, cada um no seu. Aí você pode dividir os vídeos com a pessoa. Olha esse vídeo aqui, vamos assistir junto. Olha que engraçado. Olha que, nossa, olha que interessante isso aqui. O que você achou? Até esse conteúdo digital vira um assunto. Se você não tem assunto com seu cônjuge, você pode criar um assunto a partir disso. Fala, Maria ficou nosso forte, o Jota. Exato. Então, assim, esses assuntos, você vai conversando. E quanto mais você conversa com a pessoa, mais assunto você tem. Porque você vai ver uma outra coisa e vai lembrar do que vocês já conversaram. Então, assim, isso tem que ser uma coisa criada ao longo dos anos. E para essa relação ser cuidada também, além de criar essa conexão, de criar essa intimidade, ainda tem que a criação dos filhos tem que ser uma coisa para unir e não para divergir. Se vocês não concordam sobre alguma coisa da criação dos filhos, então vai ter que arrumar um jeito de entrar num acordo. Porque se ficar brigando o resto da vida, então os filhos vêm para fazer os pais cada vez mais se distanciarem. E nem para os filhos desse lar, essa questão aí é saudável, né? Um lar que vive para os filhos e o casal está distante, esse ambiente também não é saudável para os filhos. O lar saudável é um lar onde você vive com os filhos, mas vive um com o outro também, para os filhos sentirem a harmonia dos pais. Faz bem para esse lar, tem um ambiente de amor. E mesmo que os pais não briguem na frente dos filhos, o clima da casa é pesado. Dá para sentir. Ele As crianças, os filhos sentem. Não é um clima de amor.
não é é um clima de solidão. São duas pessoas diferentes vivendo juntas. Então, o casal precisa combinar, até na correção dos filhos. Se for para discordar, discorde longe, para criar esse ambiente. Mas criar. E discorde longe, não fica assim, ó, vamos ver como é que dá certo. Não, entra num acordo. Uhum. É sociedade. Você tem que entrar num acordo. Exatamente. Sem jogar responsabilidade. Então, tipo assim, é assim que você quer? Então, vamos ver, né? Se vai funcionar. Tá na sua mão. Errado, a culpa é tá na sua. sua mão. Então, não é uma disputa, né? A gente não está disputando nada. A gente tá numa vida em comum. Não tá um Não contra tá um o contra o outro. Tá outro. Um com o outro. Exatamente. Falando sobre essa questão, voltando só um pouquinho lá sobre o construir, o fortalecer essa relação, nutrir, cultivar, através de momentos construídos ao longo, porque se você não constrói, como é que você vai construir depois de anos? Fica mais difícil, né? Por isso que às vezes muita gente assusta quando chegar lá, porque não construiu nada. Né? Porque e aí passou da hora, às vezes, pensa que passou da hora, né? Tinha um peso na consciência, mas eu não posso ir sem meus filhos, eu não posso viajar sem meus filhos, eu não posso ir num restaurante legal sem meus filhos, eu não... Gente, a vida tá indo para os nossos filhos. Eu vou dizer algo para vocês, na grande maioria vai concordar comigo. Os nossos filhos sempre vão viver coisas melhor que nós. Por exemplo, eu conheci muita coisa, alcancei muito mais coisa do que meus pais. As minhas filhas hoje já viajaram para muitos outros lugares. Quando eu quero comer algo legal, diferente, eu pergunto para as meninas. Minhas filhas, queria tal, uma noite assim, tal, pá. Elas, olha, pensa nas meninas viajadas. Umas meninas que já comeu em vários lugares que eu ainda não fui. Viajou para lugares que ainda nós não fomos. Então, assim, até tempos atrás, o que eu fazia? Eu fazia um pouquinho de consciência pesada. Tipo assim, viajar só eu, mas o Wagner, nós mesmas meninas, tadinha. Aí, não, mas nós num restaurante... Elas gostam tanto. Não, mas nós... viajar para tal lugar sem as meninas, tadinha, deixar elas para trás. Ou então, se chegasse lá, nossa, as meninas estivessem aqui, né? Nossa, você tá gostando. Ou então, igual a gente, até pouco tempo, a gente estava numa atividade muito grande para cortar e passar para as costureiras e tal. Então, qualquer lugar, a gente queria parar para fazer um lanche, para comer. A gente comia sem consciência pesada. Porque eu passei dessa fase. Lá atrás, eu já tive isso. Aí eu me conscientizei. Falei, não, a vida delas estão indo. Elas vão curtir muito mais coisas. Quando der para fazer tudo junto, que legal, que bom. É gostoso. As filhas, os genros ao redor da mesa, todo mundo no café da manhã de manhã, ou no almoço, ou no jantar. Num momento de café que seja, todo mundo junto, ou vamos para tal restaurante, opa, vamos fazer tal viagem junto, legal. Mas e aí? E nós dois? Bora fazer também para curtir legal? Vamos ver que tipo de viagem que a gente vai curtir, só nós dois, aquela que vai ser a nossa. Aquele restaurante que vai ter a nossa cara, né? Porque, no geral, a juventude gosta muito de hambúrguer, cheddar. E, às vezes, a gente acompanha muito pela maioria, né? Pelo coletivo. Mas e aí? E nós dois? Que já é aquela comidinha já mais de pessoa, já mais idoso. Já é aquela papinha. Já é aquela sopinha. Onde será que tem uma sopinha boa sem sal? Aquele restaurante que tem mais a nossa cara, aquele nosso ambiente. Aí, a gente não constrói isso, aí quando chegar lá na frente, e aí, onde a gente vai? Uai, não sei. Vamos ligar para as meninas? Ou até, nem é só sobre onde a gente vai, tá? Achamos um lugar para ir. E agora? A gente vai conversar sobre o quê? Não tem assunto. Porque as meninas não estão lá em casa. Porque tem casais que saem do ambiente dos filhos, mas só conversam sobre os filhos. Nossa, você viu? O dentinho da fulaninha tá apontando. Nossa, e o ciclano que tá faltando aula para poder beber coca com os meninos no posto. Sabe, assim, fica conversando. Não tem outro assunto a não ser filho, problema e conta. Exatamente.
E aí, quando os filhos saem, aí você vai falar dos problemas e das contas. E às vezes vai falar dos problemas e das contas dos filhos. E já não sabe mais nem do que o outro gosta, já não sabe mais o que o outro sonha, já não sabe mais o que o outro, a carência do outro, ele já não entende mais. Né? Porque não construíram esse relacionamento no caminhar da vida, e aí estão dois carentes sozinhos, com a dependência emocional dos filhos, e sendo um peso para eles. Aí o filho tem que vir, porque o pai mas a mãe estão lá chorando, chorosos da presença deles. E não porque tem prazer em vir, em chegar à casa dos pais. É muito bom quando você vai, porque você sente saudade, você sente falta daquele ambiente, né? Mas os pais não estão com dependência emocional. Meus pais estão bem. Eu vou porque eu tenho saudade deles, porque eu gosto da casa, que eu gosto do ambiente, que eu gosto da presença. Eu tenho prazer de estar junto. Mas não são um peso que os filhos têm que carregar para sempre. Porque essa síndrome do ninho vazio faz os pais se tornarem um peso para os filhos para o resto da vida. Ter que carregar os pais, carregar no sentido assim, tem uma dependência. Os pais dependem emocionalmente porque não conseguiram desenvolver um relacionamento. Os pais se tornam dependentes emocionais. E não porque a gente tem prazer. Isso aí se dá pelo um segundo ponto que eu vou falar aqui agora sobre como lidar com a questão do ninho vazio. Eu estava falando com a minha mãe. Segundo ponto é você tentar desde cedo, se tornar o mais desnecessário possível. Exatamente. Os bons pais, eles têm que caminhar para ser desnecessários. Uhum. Né? Para entre aspas, entre muitas aspas aqui, para a inutilidade. Uhum. Por quê? Não quer você falar assim, nossa, eu sou desnecessário, ninguém precisa de mim. Uau, por que você está falando isso? Não, gente, é o seguinte, é porque você está criando filhos autônomos, fortes, independentes. Uhum. É você estar disponível para ajudar seu filho a resolver os problemas, mas você criou filhos fortes o suficiente para resolver os próprios problemas. Exatamente. É igual um ponto, né, que é um exemplo. A Rafaela, minha irmã do meio, fez 19 anos agora e acabou de tirar a carteira de habilitação. E ela fez tudo sozinha. Uhum. Ela foi atrás de qual autoescola, ela que pagou, ela que parcelou. Ah, tava difícil. Meu pai emprestou o cartão para ela, mas ela que pagou. Uhum. É igual eu falei. Meu pai e minha mãe deixou. Pode resolver, você resolve. Eles veem criando ela há um tempo, há tempos já, o suficiente para ela ser forte, o suficiente para ela ser independente o suficiente para lidar com isso agora sozinha, com esse problema, resolver esse problema, encarar seus BO sozinha. Lógico que, se ela precisasse, pai, olha que esse mês estou apertadíssima, não vou conseguir, você segura para mim um pouco aí. Meu pai seguraria, papai, eu não sei qual que eu faço, eu não tô conseguindo, me ajuda. A ajuda viria. Uhum. Mas eles não ficaram o tempo inteiro caçando o problema dos filhos para ele. Rafaela, e aí, você tá dando conta? Você vai pagar, minha filha? Você vai dar conta de pagar? Minha filha, quando você já marcou suas aulas? Até hoje não. Por que o papai liga lá para você? Quer que o papai vai atrás de qual escola que é melhor para você? Não. A ajuda ela vem quando pedida. Né? E isso vem por quê? Qual que é os problemas que isso pode criar? Primeiro, são filhos adultos que saem do ninho, mas o espírito deles continua lá no ninho, né? Vamos dizer assim. Por quê? Porque os pais ficam totalmente assim, lidando com o problema dos filhos, sendo necessário demais. O tempo todo. São filhos que não sendo necessários o tempo todo. Meu filho não dá conta de viver sem mim. Então eu tenho que estar presente. E esquecendo de nutrir o próprio casamento. Né? Que os filhos adultos, eles têm que viver suas vidas e encarar seus BO com a ajuda e dos pais. E tornando um filho frágil e dependente sempre, né? Que também esse filho não vai embora. Não é saudável o filho não ir embora. Não é saudável não ir embora no sentido assim, de viajar sozinho. Ele pode até não ir por uma escolha, mas não ir porque ele não aprendeu, porque ele ainda é imaturo, mesmo depois da idade, né? Porque não consegue ir. Porque não consegue ir.
ou tem medo, é inseguro, olha o mundo como uma selva e ele não dá conta de andar 10 passos, né? Isso é muito perigoso. Isso, e olha um problema gigantesco que isso pode causar. Você se faz muito necessário, a mãe ou o pai super necessário, então tudo que ele sabe ser na vida é mãe e pai. O propósito de vida, o que eu faço é totalmente só suprir a minha cria, é fazer tudo. É fazer tudo por ele, eu tenho que fazer janta, meu filho tem 23 anos, quem vai fazer a janta dele, se não for E eu? isso daí, a gente começa lá atrás, desde o primeiro lanchinho ali, ó. Chegou uma certa idade, consegue lavar sua fruta? Minha filha vai lá, lava, não come sem lavar. Uhum. Ah, eu queria um pão, vai lá, tá em cima da mesa, a margarina tá na geladeira, sabe? São esses detalhes. Ah, eu queria brincar, pode esparramar brinquedo na casa inteira. Mas, ó, terminou? Você recolhe, Vai você pegar. organiza o ambiente, né? Uhum. Então, porque muitas vezes tem mães que saem, mas ficam com a cabeça lá em casa. Ah, mas minhas filhas estão sem almoço, eu preciso ir. Eu posso querer voltar por opção. Porque, igual, por exemplo, às vezes eu saio, eu tenho uma opção, querer fazer um almoço aqui em casa. Voltar para mim, fazer um almoço, para a gente almoçar em família, por opção, não por necessidade. Uhum. E às vezes tem mães aí, ó, com as filhas já, filhos, porque não é filhas apenas, né? No geral, que ficou em casa já adolescente, não sabe fazer um sanduíche, um arroz com ovo, fritar uma carninha moída. Isso daí já é os primeiros passos do desprendimento, sabe? Deixar eles crescerem com esses detalhes. Ah, mas isso vai fazer eles ser independentes? Sim. A gente começa essa autonomia é lá na infância, na pré-adolescência. Lá quando a criança calça o chinelo sozinha. Exatamente. Uhum. Começa lá. Então, assim, qual que é um problema que isso pode causar? A existência e o propósito de vida dos pais fica tão voltado só para a cria que quando o filho bate asa e sai, você fica perdido. Ele não sabe o que é você, se eu só sei ser pai e ser mãe. O que eu faço agora? Agora, o que eu faço? Qual que é o meu propósito agora? Entre aspas. Para que eu sirvo? Né? Não sei. Aí a pessoa fica num vazio gigantesco, que na verdade nem é o vazio do ninho, nem é o vazio da casa, é o vazio existencial. É o vazio da falta de. E a depressão vai tomar conta, vai querer tomar conta, né? Aí às vezes você pensa assim, ó, ela tá depressiva porque os filhos tá sentindo saudade, falta dos filhos. Mas às vezes ela tá sentindo falta do propósito, de se sentir útil, de se sentir que tem um valor, uma valia, porque toda a existência dela, a partir do momento que teve filhos, foi voltada com o propósito de suprir a cria. Aí a importância do autoconhecimento. O autoconhecimento para o individual, né, para o indivíduo, e o autoconhecimento ali, ó, para a relação. Entendeu? Se conhecer, porque assim, tanto tem aquela questão também de viver mutuamente um para o outro, né? Dessa relação depois no ninho vazio, depois que os filhos vão. E tem também o eu. O que eu gosto? O que eu quero para mim? Quem sou eu? Além de mãe e esposa. Né? Quem é o Wagner? Além de pai e esposo. E aí, quem é você? Quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero para mim? Né? Qual é o meu hobby sozinha? Qual é a minha diversão sozinha também? Então, assim, a partir do momento que há esse autoconhecimento, esse olhar para si, esse olhar para mim, então, assim, muita coisa a gente pode desenvolver aí e alcançar, né? Alcançar, assim. Aí é onde chega um momento que você tem tempo para curtir tudo isso, para viver isso, porque você já conhecia, você já sabe muito de si, você sabe o que você quer. Onde você quer chegar? Qual é o seu propósito de vida? Além de ser mãe, além de ser esposa. Porque é linda, a maternidade é muito bom, mas não é só isso. Não é só ser mãe, não é só ser esposa, né? Então, assim, é importantíssimo. A partir do momento que existe esse autoconhecimento, que eu sou segura de mim, que eu me conheço, sei das minhas limitações, sei do que eu não quero, sei também do que eu quero para minha vida, eu vou ficar muito melhor para essa relação.
Com Vou estar mais certeza. inteira, vou estar mais leve para essa relação, né? Vou estar mais entregue, tanto para a relação quanto para mim mesma, né? Exatamente, você vai estar inteira. Eu achei isso muito interessante. Você vai estar inteira. Exatamente. Por quê? O casal, se o casal é a base do relacionamento, vamos dizer assim, da família, né? O casal é como se fosse assim, um lado do teto e um lado do outro, que está protegendo ou cuidando dos filhos. Se um dos dois está ruim, não protege nada. Os dois estão ruins, Exatamente. né? Um dos dois aqui ou os dois tá ruim ou um só, fica ruim no geral. Uhum. Né? A gente precisa cuidar de si primeiro, depois do casal, para juntos cuidarem dos filhos. Não é aquele negócio, então o casal é mais importante, a prioridade é o casal e não os filhos. Filho é para sempre, não existe ex-filho. Gente, não é isso que eu tô falando. É porque se o casal pode ser o melhor pai e a melhor mãe, se tiver conflitando entre eles, vai respingar nos filhos. Exatamente. Vai vir sobre os filhos. Exatamente. Então, é importante cuidar, primeiro que eu falo, do casal, porque juntos, eles estando bem, eles cuidam dos problemas da família que vier. E é importante. Problema com filho com droga, problema com adolescência, problema de criança dando birra, problema de qualquer coisa. Um casal que ele tá um casal unido e um casal fortalecido na sua relação, fica mais forte para cuidar. E é algo que eu falo, que eu acho interessante, é que eu sempre falo isso. O laço mais forte entre duas pessoas é marido e mulher. Porque a Bíblia ainda diz que é dois em uma só carne. Porém, é um laço que não é de sangue. Você falou agora aqui, ó, não existe ex-filho. Você nunca ouviu falar de um ex-pai, ex-filho, mas ex-marido e ex-mulher existe. Porque ele tem que ser cultivado. É um laço mais íntimo que existe. O mais íntimo que existe, porém ele não é um laço de sangue. Se a gente não cultivar, ele pode acabar. Ou ele pode se esfriar. Pode ser apenas um contrato e não um relacionamento. E não é sobre relacionamento, não é sobre casamento que a gente tem que cuidar. É sobre o relacionamento, é cuidar um do outro. Porque quando se cuida de uma instituição, de um casamento, até para cuidar dos filhos, fala, não, vou ficar junto para criar meus filhos. É um erro total, porque esses filhos também não vão ser felizes nesse lar assim. Então, tem que ter isso que a Raquel falou, olha, viver a intimidade, a individualidade, você ser inteiro, você ter a sua individualidade, ao mesmo tempo você tem essa coletividade de viver um para o outro e os dois juntos cuidarem dos filhos. Mas isso é saudável. Quando uma dessas coisas está em falta, você não sai inteiro. E alguma coisa está em falha dentro de você, alguma coisa pode dar problema para você lá na frente. Né? Sim, e outra coisa, disso aí que o senhor falou, sobre... Cara, acabou de fugir da minha cabeça. Eu estava com o pensamento aqui, ponta na minha língua. Então, Vou continuar, vou lembrar. O pensamento na ponta da língua, não tem jeito de pensamento. O comentário na ponta da minha língua aqui e sumiu. Eu vou lembrar, uma hora eu vou lembrar. Que raiva. Acontece, até com gente boa. Pode ficar tranquilo. Era importante. Era um pensamento importante. Mas talvez seja sobre o que eu falei, sobre essa individualidade, você estar bem, você estar inteiro, né? Não viver Era antes disso aí. um casal para cuidar, tá junto para cuidar dos filhos. Ah, sim, lembrei. Vou falar antes que eu esqueça. Que existe estudos na psicologia, estudos que mostram, de muitos casos, que isso faz muito mal com a criança. Perceber que os pais estão em sofrimento, ou seja, estão numa relação que ambos estão sendo machucados, ambos estão infelizes por causa dela. Ela se sente culpada pela infelicidade dos pais. Mesmo que os pais façam, não, vou permanecer junto para criar meu filho, porque só por ele. Não. Então, a questão também, gente, não é questão de falar assim, então, já que tá ruim, vamos separar qualquer coisa. Não, vamos fazer ficar bom. Vamos ver o que pode resolver, né? Não dá, então, não sei, né? Agora, cada caso é um caso. Mas, se tem alguma coisa possível para ficar bom,
pra ficar, que dá pra melhorar, então é fazer melhorar. Uhum. Vamos supor assim, que entre aspas, vamos usar essa aspa aqui para não ficar uma expressão ruim. Você tá dentro de uma prisão com a pessoa, você tá preso ali com ela. Ou condenado a viver para sempre junto. Condenado parece que é ruim, né? Mas. Então, você vai viver num campo de guerra? Cara, não. Assim, cara, vamos viver dentro dessa casa aqui o resto da vida. Então, vamos fazer ficar bom? Vamos dar um jeito de fazer isso aqui ser o mais agradável possível? Fazer ser isso aqui o mais tranquilo, nós vamos ver se é a melhor possível. Uhum. Isso. Porque se você fazer assim, viver se implicando, viver ruim, viver num ambiente ruim, só por causa dos filhos, então tchau. Porque os filhos, eles sofrem mais com o peso da culpa. Porque isso dentro da cabeça de uma criança vira uma culpa. Uma culpa de que é responsabilidade dela. Aquele mal É um que tá peso acontecendo muito nos grande que pais. se coloca sobre a criança, né? Sim, porque crianças, elas são egocentristas. Uhum. Tudo que acontece, a criança acha que é por causa dela. Então, assim, se os pais estão tristes, o que eu posso fazer? Tanto é que você vê em lares que tem um lar conturbado, que tem briga, a criança fica quietinha Uhum. no momento da briga. Porque em algum momento ela acha que aquilo ali pode ser uma responsabilidade dela. Uhum. Então, se ela percebe que os pais estão conflitando, porém não saem da vida um do outro, ficam sofrendo, porém juntos, por causa dela, isso gera um desgaste psíquico gigante na cabeça da criança. Então, é melhor cuidar da relação ou tchau. É lembrar sempre que nós não estamos numa guerra, né? Um contra o outro, nós estamos juntos, né? Um com o outro, né? Um com o outro. Nós não estamos aqui para disputar quem ganha, né? Não estamos aqui para disputar quem é melhor ou quem é pior. Porque a partir do momento que você se une, você se fortalece, né? Claro, e o mais interessante, o mais eu estava conversando hoje, que a pior coisa é o ser humano que tem razão. Uhum. Não é verdade? Os conflitos nascem disso. Os conflitos nascem disso, de gente que tem razão. Só que o problema é que a gente sempre tem razão. Tá magoado com alguém? Eu tenho razão. Em qualquer momento, eu não vou falar com essa pessoa, não vou voltar atrás, porque eu tenho razão. Então, o casamento é um relacionamento quando existe divergência, é porque eu tenho razão. As pessoas com razão, elas vão sempre estar tentando se justificar, tentando convencer o outro que ele está certo. E não é essa briga. Quando o casal briga, não é uma tentativa de vencer o outro com argumentos. Só que ninguém vence. Os dois perdem. Não é? Na verdade, quando duas pessoas, em qualquer relacionamento, tentam convencer o outro com seus argumentos, porque ele acha que tem razão, tá todo mundo saindo perdendo. E a gente está vivendo isso triste demais hoje. Não só hoje, mas aqui no Brasil. Nesse caso de convencer com os argumentos, dependendo de como for a conversa, não é desgastante. Não, eu acho que você pode convencer. Mas quando você está convencendo com discussão, o argumento é algo pessoal. Com discussão. Eu tô falando, agora que você falou de ideias, geralmente... é outra coisa, de ideias. Mas quando assim, você está magoado, no ponto de vista que eu estou falando assim, eu estou magoado com sua mãe, por exemplo. Eu fiz algo aconteceu uma discussão entre nós. E eu estou magoado com ela está magoado comigo. Então eu tento convencer ela de que ela errou. Eu tento argumentar de que ela errou. E ela tenta argumentar de que eu é que errei. Então o que acontece? Ninguém vai ceder, porque eu tenho razão. Eu tenho razão, foi ela que errou comigo. Mas ela está do outro lado dizendo assim, ela tem razão, foi eu que errei com ela. Então a nossa discussão não é uma troca de ideias, é uma troca de acusações. É tentando argumentar de forma que o meu ponto de vista mostre para ela que ela errou comigo. E aí, quando ela ouve isso, ela está tentando argumentar com o ponto de vista dela, com o argumento dela de que eu é que errei com ela. E a gente, em vez de resolver o problema, a gente está querendo achar culpados. A gente está tentando colocar a culpa um no outro, em vez de resolver, né? Não quero resolver, eu quero sair bem. Eu quero vencer no argumento. Porque então, nesse sentido...
Nesse sentido, a gente não tem, já vai ser sempre um prejuízo. Né? Agora, se você fala no campo das ideias, por exemplo, você quer falar que eu acho que a poupança é um investimento bom, não o outro, eu acho que o CDB, o CDI, aí você conversar, argumentar, é outra história isso, né? Em que você... Não, assim, até na questão de relacionamento mesmo, que eu tava falando, porque assim, até nas brigas, até nas discussões, tem às vezes um que tá mais errado do que o outro. E às vezes você tenta convencer o outro com os seus argumentos do porquê que aquilo te feriu. Às vezes, entendeu? Olha, não é que eu vou colocar a culpa, achar o culpado ou não. É questão de explicar. Então, por exemplo, você não acha que você tá errado. Pronto, agora eu vou te explicar o porquê que isso me fez. Por que eu achei ruim? Eu achei ruim por causa que isso já aconteceu comigo. Então, porque eu me senti de tal forma. Ou porque o que você falou me tocou em tal lugar. Tocou numa ferida que eu já tenho. Ou eu entendi de tal forma. Senti. E pra mim você quis dizer isso. Então, mas assim, essa conversa tem um momento certo de acontecer. Foi o que eu tô falando. Mas tô falando assim, nesse quesito que eu falei, assim, que tem que pôr os argumentos. Porque senão fica só, tipo assim, toda hora, não, então não tenho razão e nem você tem razão, então ninguém tem razão. Não vamos conversar, não vamos resolver nossos problemas, porque não temos razão. Entendeu? Não. Alguém tem que pôr alguém tem conversa na mesa. Mas essa conversa, ela acontece mais tarde. Vamos acabar com essa conversa de que discussões não são saudáveis. Brigas não são saudáveis. Mas conversas, para esse tipo de conversa que eu encenei aqui, ela é mais do que necessária, saudável. Eu acho, né? Ela é necessária. Aí a questão seguinte. A questão é trazer a discussão, uma discussão inteligente. Saber como falar, a arte do falar, que é importante, porque não é tudo que eu acho. Isso. E uma discussão inteligente, se você estiver perdendo, você fala assim, e você que tem barro? Ou então você fala assim, ó. Fala mais de longe. Fala mais de longe comigo. Aprendam, gente, passo pra cima. Para aprender mais dicas. Eu até acho essa. Tem a arte do saber falar, assim como também do saber ouvir. A questão não é acusar o outro. Nós não estamos aqui para debater, para acusar, para julgar o outro. E sim trazer o assunto para o campo das ideias. A questão é essa, trazer o assunto, o BO, como se diz, vamos trazer o BO para o campo das ideias, sem acusar o outro, sem julgar, sem jogar para cima do outro o peso, entendeu? Você é o culpado, você isso, você, entendeu? Agora, trazer isso no momento certo, nada no momento do furor da coisa, né? Dos anos lá em cima, quando você está, como se diz, uma panela de pressão explodindo, aquilo ali não é hora. Não vai chegar a nenhum ponto. Agora, depois que as coisas baixaram, passou, respirou, o sangue desceu um pouco lá pro pé. O sangue desceu um pouquinho da cabeça. Aí, bora sentar, vamos conversar sobre aquilo, tal, né? Porque quando seu pai fala sobre a questão, a pior coisa é o ser humano ter razão, ele tá falando a questão de egoísmo, né? Não, é questão também assim, que uma pessoa que ela faz de tudo em nome da razão. Tipo assim, até quem bate na mulher, bate achando que tem razão. Porque, tipo assim, você não viu que ela tava me desobedecendo? Como assim? Ela me desrespeitou com palavras, eu tive que meter a mão na dela. Faz de tudo em nome da razão. Essa questão que você falou sobre conversar e colocar o ponto de vista, acho que é necessário. Porém, no momento da discussão, você não vai convencer o outro de que você me fere quando fala assim. Aí o cara fala, mas você me fere quando faz assim. É o que a sua mãe falou exatamente aí, ó. Depois que passa, há um outro momento que é necessário em você expor a sua razão, os seus motivos. Mas no momento em que vai acalorando a discussão, em que você tem um argumento para tentar convencer o outro que você, esse momento eu nunca vi até hoje
resolver e alguém fala assim, baixar a bola, fala assim, não, tá certo. Se ele falar é ironia ou ele tá mentindo. Ironia. Tudo bem, tá Então, certo. Uhum. Não, você tá certo. Ou às vezes nem é ironia, mas ele só tá assim, ele tá magoado por dentro e ele vai calar. Ele vai calar. Até porque uma pessoa com razão. Assim, tá certo, você não tá com bafo, não, meu nariz tá fedendo, tá certo. Uma pessoa com razão, ele não quer saber se o outro. Até quando ele está errado, se ele for vencido em algum momento, ele vai tentar jogar por fora, ele se vitimiza, ele faz qualquer coisa para ele sair bem, no momento da discussão. Mas se lá amanhã você senta e fala assim, ó, queria falar com vocês sobre aquilo que aconteceu ontem. Tá calmo, aí você fala, ó, quando você faz aquilo, você me magoa. Eu queria te pedir, pense mais sobre isso, que você acha que está certo, que você fez. A pessoa calma, naquele momento eu falo assim, não, realmente eu errei, realmente eu exasperei. Mas no calor da discussão, eu nunca vi até hoje, no calor de uma briga, um vencer o outro com argumentos. Nem o que está mais errado ele não vai aceitar. Falar, não, eu estou errado mesmo e você está certo e tal. Não vai. Mas agora, depois que passou esse momento, eu acho que é necessário. É até para uma transparência, né? Colocar isso em dia. Até para construir um relacionamento saudável, você não varre nada para debaixo do tapete. E nem se cala. Até para construir o que a gente estava falando aqui. Uma intimidade. Isso. Porque intimidade é você também saber o que fere o outro, o que o outro não gosta, o que gosta e o que não gosta também. Né? Isso é intimidade. Se eu fazer desse jeito, se eu falar assim, é igual eu tava falando, que eu deixei as caixinhas de pergunta aqui nos stories, e acho que se foi semana passada, ou foi essa semana, não sei, uma pessoa deixou assim, que tinha certos carinhos que o marido fazia nela, que ela não gostava. Aí ela mandou assim, ó, como fazer ele entender que eu não gosto desse tipo de carinho? Aí eu peguei e respondi, né, falei, fala pra ele, você não gosta. Então eu falava pra pessoa, porque assim, né, assim, é esperado, é lógico, que carinhos são como os presentes. Eles são feitos para agradar a pessoa. Quem faz querendo agradar. Então, se é para agradar, logicamente eu quero fazer uma coisa que você goste. É igual quando eu te dou um presente. Se eu quero te agradar, então, logicamente, eu quero te dar uma coisa que você goste. Então fala, escolhe falar. Né? Então, assim, existe muitas formas de falar. Tudo na vida. Tudo na vida tem muitas formas de falar. Então, é aprender a comunicar. Exatamente. É aprender como falar, por exemplo, a linguagem do amor do outro. Para construir essa relação e ter um ninho vazio bom, um lugar bom de estar depois que os filhos vão embora, é importante conhecer seu parceiro, conhecer. Inclusive, a gente tem uma live aqui, né, papai? Falando sobre as 5 linguagens do amor. E nós já falamos também sobre essa nudez de alma, né? É importante para um casal ter essa nudez de alma. Sobre ser vulnerável. Ser vulnerável e contar para o outro. Você saber quem sou eu. Sem as roupas da minha, que eu me mascaro. Assim como eu tiro a roupa diante da minha esposa, ela conhece o meu corpo perfeitamente, eu conheço dela. Eu me despir dessas máscaras que a gente carrega e ela conhecer a minha alma. O que é que me fere? O que é que me magoa? O que é que me machuca? O que é que eu não gosto? Quais que são seus traumas? Quais são os traumas que eu carrego? Às vezes são coisas que eu carrego lá de trás. E quando ela fala, desperta um gatilho em mim. Então, conhecer isso do outro, eu acho que isso é extremamente importante. Você colocar-se diante do outro vulnerável, mas você colocar nu da sua alma. Sem todas as máscaras que eu coloco com todas as pessoas. É ser eu mesmo e não ser reprovado. Acho que o casamento mais feliz, mais maduro, é onde eu consigo ser nu na minha alma e não ser reprovado. É onde eu consigo contar para ela. E se fazer ser conhecido. É onde eu posso falar para ela sobre todas as coisas, sobre todas as mazelas, sobre todos os meus traumas, tirar todas as minhas máscaras e me despir da minha alma diante dela e ela não me rejeitar. E ela continuar comigo e dizer assim, não, nós vamos caminhar junto nisso. Então é aprender, acho que isso é necessário para se construir esse casamento que os dois são fortes, um relacionamento forte, que as coisas não vão os filhos não vão
ir embora e criar e carregar uma dependência emocional, os seus pais carregam uma dependência emocional deles, porque não construíram. Esses dois, pelo contrário, vão estar juntos a vida toda. É o que sua mãe falou mais cedo, a gente se comunica até com o olhar. A gente começa a aprender até estar junto sem conversar nada, a conexão é forte. Até de estar encostado no outro, a gente tem uma conexão forte. Mas a gente precisa ter essa nudez de almas. Porque muitos casais perderam. É igual aquela música do Luan Santana. Ah. Tem uma música dele que fala, eu lembrei agora que sou romântica demais, né? Eu sou papai, hein? A música dele vai assim, com certeza. Romântico, opa. Aquela música vai assim, a gente não precisa estar colado, já tá junto, nossas mentes se conversam por horas e horas. Sem palavras estão dizendo a todo instante um pro outro o quanto se adoram. E quantas pessoas, né, não tem esse tipo, não construíram isso, não constrói isso na vida. Não tem essa conexão. Isso é construído. Isso é algo para se viver no dia a dia. Sim, que você estava falando mais cedo, mãe? Você querem falar aí agora? Eu tô falando assim, só para concluir, sobre essa pergunta da caixinha lá, da sua amiga, da seguidora, de alguém que colocou algo. Como falar? Às vezes você pode, falando o que não gosta, falando do que você gosta. O que gosta. Por Isso. exemplo, no momento ali, assim como as mulheres gostam de ouvir elogios, os homens também gostam. Então, fez um carinho legal, acertou, fala, uau, nossa, que legal. Começa a falar pra ele, naquele momento, na hora ali, ó. Fala, assim como você gosta de ouvir. A mulher gosta de ouvir, ó, tal, você tá assim, você tá daquele jeito e tal. Você começa a falar pra ele o que tá acertando, entendeu? Que legal, nossa, eu gosto dessa pegada, nossa, eu gosto desse beijo assim, nossa, eu gosto que você passe a mão aqui, eu gosto de a mão assim e tal. Vai falando, elogiando ali. Aí, bom, não, mas ele não entende, porque pode ser que o cara também não entende. Pode ser, inclusive, tá fortíssimo essa chance. Pode ser que ele não vai entender. Pode ser que ele vai fazer aquilo que você goste, mais alguma coisa que você não goste. Pensando que você tá gostando. Então, aí nessa... Aí você fala assim, nossa, quando você me toca aqui, me dá uma vontade de morrer. Se depois de você fazer elogios nos acertos, no que foi legal, no que foi gostoso para você, que foi bom, agradável, que é o que você gosta, e ele continuou ainda fazendo mais coisas, outras coisas que você não gosta, aí você tem que falar. A gente não pode, mas aí é falar com jeito. Falar assim, eu prefiro daquele outro jeito. Assim não é tão legal. Daquele outro que você faz, nossa, aí sim, entendeu? Então começa a elogiar, já começa a falar. Seja na relação aquilo que você quer do seu parceiro. Entendeu? Né? Claro. Porque a gente é muito tendenciosa a gostar de ouvir, gostar de ser tocada, mas a partir do momento que você tem o autoconhecimento, você tem a liberdade, não tem vergonha do seu próprio corpo, você pode pegar a mão dele e falar assim, opa, é aqui, ó, desse jeito. Entendeu? Mas o cara... Isso é intimidade. Isso é autoconhecimento. Isso é intimidade da relação. E que legal. Verdade. E que legal o casal ter essa confiança para isso. Não é verdade? Chegar a esse nível de intimidade. Sabe o que eu achei massa? Sabe o que eu achei massa? Que a gente está falando sobre o ninho vazio, já fomos para sexualidade, sobre como comunicar, comunicação, sobre como resolver os conflitos. Essa live está muito versátil. Mas é o mesmo assunto, porque é nisso que a gente vai ter o ninho vazio sem dor, ué. Né? O ninho vazio vai ser esse casal que tem esse tipo de intimidade, ele vai viver esse momento como um privilégio. Bem versátil, bem de tudo. Porque tem pessoas que os filhos se casarem e seguir a vida vai ser um privilégio para ele. E tem pessoas que ele carrega uma dor, uma solidão. Então, essas coisas, um casamento que tem essas etapas e tem esse nível de relacionamento que nós falamos, é alguém que, quando os filhos foram-se embora,
eles vão viver com qualidade os anos em que vão continuar juntos. Uma velhice com qualidade, né? Uma coisa que eu tava falando hoje também com a minha mãe, voltando àquele assunto sobre ser desnecessário, é que, logicamente, os filhos, quando saem de casa, são adultos, né? Então, deixar os filhos adultos serem adultos. E adultos lidam com seus próprios problemas. Exatamente. Né? Adultos lidam com seus problemas e com as consequências de tais, das escolhas e tal. Então, deixa escolher viver os problemas dos filhos só quando eles são compartilhados ou quando são esse pedido de ajuda, né? Porque igual eu falei pra minha mãe, eu falei assim, se você for viver querendo resolver o problema dos filhos, se você tiver mais que 2 filhos, se tiver 3 filhos, por exemplo, ou 2 até, sempre um vai estar com problema. Porque a vida, ela é assim, ela é resolver um problema, passou ali um respiradinha, vem outro problema. Então, assim, a gente é um ciclo de resolver problema a vida. Então, na hora que um filho seu tá de boa, o outro tá com problema. Então, se você for focar em resolver problema dos filhos, em vez de focar na sua vida, no que você pode viver bem, então você vai estar sempre em um dos filhos. E aí, mesmo com o ninho vazio, você vai estar voando, deixando seu ninho sozinho e voando para os outros ninhos dos seus próximos ninhos dos seus filhos, né? Para poder resolver os problemas deles lá. A publi, minha mãe tá fazendo publi. Essa live é patrocinada pelo Clemininha. E agora, resumindo aqui, pra gente acabar. Molho de pimenta gorda. Cada um pode trazer algum produto. E também é patrocinado sobre vitamina Lavitan. Meus patrocinadores. Né? Talvez as pessoas que já têm um casamento mais velho, vamos dizer assim, um casamento longo, e aí os filhos estão saindo e indo embora, ou então os filhos já foi, e agora eles estão olhando a live e pensar assim, e pra nós, não tem mais jeito? Não, lascou, estamos sem jeito. Sempre tem jeito, né? Vamos só chorar, né? Só sentar e chorar agora em posição fetal? Não. É mais difícil para vocês agora. Porque se não foi construído com o tempo, eles vão ter mais um pouquinho de dificuldade. Porém, não é impossível. Com certeza. Tudo é feito com treino. Tudo. A intimidade, você cria intimidade com pessoas na velhice também. Começa a fazer uma coisa sozinha. A primeira vez que se você não tem costume, se você não criou intimidade, a primeira vez que vocês for num restaurante sozinho, vai ser totalmente desconfortável. Vai ser ruim, vai ser chato, vai ser o que nós sabemos? Vamos tentar. E vai de novo. E depois um espetinho. E aí depois vocês fazem o seguinte, vamos para tal lugar e não vamos levar o celular, vamos deixar o celular em casa hoje. Porque aí você vai ser forçado, nem que você converse sobre a roupa do povo que está sentado dentro das mesas. Sobre o comportamento do povo que está ali, mas você está conversando com a pessoa. Ou então, aí você fala, vamos assistir um filme? Que filme que você gosta? Não, hoje você escolhe, eu vou assistir um filme do seu gosto, mas sem julgamento, não vou reclamar. E aí depois vocês conversam sobre aquele filme. Vamos pro parque, vamos pro colégio, só que seja qualquer coisa mínima, que no início vai ser desconfortável, no início vocês vai achar meio chato. Né? Então, assim, vê um vídeo no TikTok, no Instagram, no YouTube, manda para o seu cônjuge e fala, assiste esse vídeo e me fala o que você achou. O que você achou desse vídeo? E dali vocês conversam. Um assunto vai levando o outro. E fazendo isso, mesmo com mais dificuldade, vai ser criada uma conexão ali também e uma intimidade ali também. Pode falar, papai levantou a mão primeiro. E uma coisa assim que geralmente, esse casamento que, quando os filhos foram embora, o casal tá lá sem intimidade, antes de fazer isso aí, essas coisas em comum, essas duas pessoas desse casamento têm muitas mágoas do passado. Porque um casamento que perdeu intimidade é porque a mágoa está guardada no coração de coisas que foram machucando e fazendo eles se calarem, se anularem e se reservarem. Então, problemas não resolvidos que foi perdendo a intimidade. Então, provavelmente, em quase 100% dos casos em que
esse casamento chegou lá há 20, 30, 40 anos e não tem intimidade, também tem muita amargura no coração. Tem muita lembrança de feridas que ficaram para trás, de momentos que deviam ser conversados e não conversou, de nudez de alma que não foi exposta, de lágrima que foi chorada sozinha, ou que foi engolida, que não caiu quando deveria ter caído, de abraços que não foram dados, de compreensão que não foi colocada, não foi exposta, sabe? Então, tem muito isso. Então, a primeira coisa que eu acho que precisa fazer antes de começar a fazer coisa em comum é começar a limpar o coração, é começar a jogar fora essas coisas. Talvez ser o momento de conversar, talvez, nesse tempo, ou de tomar a decisão, falar assim, por que eu estou guardando isso até hoje? Eu vou jogar isso fora, está me fazendo mal, eu estou adoecida com tudo isso. É uma decisão de começar a pegar essas coisas e jogando fora, sabe? Aquela reforma naquela casa, aquele quarto cheio de bagulho, em que eu estou guardando lá, que eu tenho que começar a ir lá, limpar e jogar fora. Por que isso ainda dói em mim? Por que isso aqui ainda está doendo? Já tem tantos anos que aconteceu aquilo. Eu vou jogar isso fora. Por que eu não posso... talvez aquela pessoa já nem é assim mais. As pessoas melhoraram com o tempo, mas eu ainda estou amargurado por algo que aconteceu há 20 anos lá atrás. Há 30 anos lá atrás. E isso talvez está impedindo hoje de ter uma conexão. Sabe? Eu tô com um quarto cheio de bagulheira, tô com uma casa bonita, mas aí quando se abre aquele quarto, e eu tô visitando aquele quarto sempre. Eu tô sempre entrando lá dentro. Então eu tô sempre lá, porque olhando para aquelas bagulheiras, olhando para aquelas coisas, olhando para aquelas sujeiras e me ferindo. E eu tô deixando de olhar a casa boa que eu tenho, eu tô entrando sempre naquele quarto. Então talvez é hora da gente começar a olhar para esse quarto e começar a arrancar essas coisas de lá e jogar fora. Fazer uma pintura nova na parede, trocar o piso, jogar essas coisas velhas fora e deixar aquele ambiente limpo para que aquele lugar seja um lugar de prazer. Talvez tem muitas pessoas que... aí é isso aí. E para isso aí, ambos têm que estar dispostos. Tem que estar dispostos. Porque essa faxina nesse quarto da mágoa, da depreciação, do rancor, vamos dizer assim, das feridas, dá trabalho e é um trabalho árduo. Talvez seja um momento de terapia de casal. Exatamente, eu ia falar isso agora, né? Terapia de casal. Com Porque é um tipo de coisa que precisa de um mediador, sabe? De um mediador e de alguém que vai olhar aquele caos de fora e guiar. Exatamente. E guiar aquele caos para vir para a ordem. Sim, com certeza. E ele tem que partir, mas eu falo assim, tem que partir de porque talvez tem coisas no seu quarto que eu nem sei que tá lá, que cada um tem um quarto secreto. Que é? Horário, é? Ah. Então, assim, mas eu acho que tem muitos casais que precisam de ajuda. Antes de começar a fazer coisa em comum, procurar ajuda nesse sentido aí. Sabe? De limpar o coração para começar de novo, para ter um ambiente saudável. Esse quarto secreto, esse quarto cheio de pudriqueira, talvez esses casais precisam procurar ajuda profissional para começar a limpar isso e jogar fora, para depois começar de novo a compartilhar, a ir para o parque, assistir a novela, assistir o filme que o outro gosta. Talvez isso não vai ajudar, não vai resolver o problema. Tem que estar aberto a mudanças. A gente tem que estar sempre aberto a mudanças. Exatamente. O que está incomodando, o que está faltando, o que está fazendo essa companhia não ser agradável, não é nem a falta de intimidade ou a falta de assuntos em comum. Às vezes é a grosseria. Exatamente. Às vezes, assim, eles até se conhecem, até tem uma certa conexão entre si, conseguem conversar junto, mas é tanta patada, é tanta grosseria, que mesmo tendo conexão, é ruim ficar junto. Não é momento bom, não é gostoso, não é leve. Exato. Leve, né? Porque até mesmo para mandar alguma coisa, eu levantei o dedinho aquela hora, foi o seguinte, até para você mandar lá no direct do outro, tal, algum videozinho, alguma coisa, não seja algo legal, seja algo leve, algo engraçado, algo que agregue. Porque se você quer mandar uma indireta, mandar um vídeo
Manda lá um vídeo pro cara assim, ó. O que acontece quando você não banha direito pra dormir? Ou então, assim, Pelo amor de Deus. ou então um vídeo, tipo assim, uma pregação, se a mulher sabe, edifica. A tola destrói. Ou então, manda assim, ó. Um vídeo de uma mulher falando assim, ó. Quando o seu marido começa a te enjoar, aí a mulher fala assim: se não dá produtividade, corta. Se não tá agregando, corta. Aí manda pro marido, né? O marido fala assim: uai, o que é isso? É uma indireta? Né? O que você tá querendo cortar? Então, No geral, essas coisas, esses vídeos não atingem o objetivo. não, pelo contrário. Não. Ela faz enfurecer o outro, né? Indireta só dá raiva. Só enfurece, só dá amargura. Tem uns que emburra, tem gente que emburra com aquilo. Você quer resolver o negócio, você só piora, né? Uhum. Então, gente, vamos fechar essa live aqui agora, hein? Essa live que foi muito Versátil. completa, versátil, Eclética. foi de tudo, eclética. Ela foi assim, essa live ela vai servir para tudo na sua vida. Até que tipo de conteúdo mandar pelo direct do seu marido e da sua esposa. E aí, essa semana, a gente vai estar divulgando o tema da próxima live. Uhum. Se você chegou aqui do meio para o fim, pode voltar depois, que essa live vai ficar salva, vai ficar no feed, no meu e do meu pai. Semana que vem eu vou divulgar durante a semana qual vai ser o tema da próxima live. Eu vou deixar pra gente fazer essa sobre relacionamentos ainda umas duas ou três lives, que aí dá pra gente abordar bastante essa questão de relacionamento. A gente pode fazer uma como lidar com conflitos. A gente pode fazer uma sobre sexualidade, que aí vai ser muito picante. Pode fazer, vamos sentar e vamos decidir qual vai ser o tema das próximas lives. Mas se você quer ver as antigas, tá salva no feed. Essa aqui vai ficar salva no feed. Então, assim, agora você pode mandar ela depois para quem você quiser salvar, assistir de novo, comentar, curtir. Entendeu? E é isso mesmo, então. Quero agradecer a todos que ficaram aqui. Obrigado, família. Obrigado. E aí, vamos tirar um print agora. Faz pose bonita pra gente tirar um print para mandar nos stories. E postar falando o que você achou dessa live. Gostou, não gostou? Achou que foi legal? Te ajudou, não ajudou? E é isso, é o momento do print. Vou tirar o... Nossa, mamãe, é uma pena você inclinar o rosto pro lado assim enquanto tá fazendo o print. Nem deu pra ver seu tupete. Para mais dicas de penteados, arrasta pra cima. E é com isso que a gente se despede aqui. Muito obrigada. Boa noite, obrigado a todos. Segunda-feira que vem estamos aqui com mais uma live sobre relacionamentos. Nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Contamos com vocês. Obrigado a todos. Compartilhe.